Olá, amores! Olá, amoras! Estamos de volta para mais uma questão. Agora vai ser a questão número 119 da prova amarela. Vamos lá? Enem 2021. Bom, um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, que é o princípio ativo cuja estrutura está apresentada nessa figura. Além do acetil salicílico, no comprimido também tem amido e celulose. Esses componentes são inertes. Então vamos salvar aqui que é interessante. O técnico realizou os seguintes testes: obtenção da massa do comprimido, teste 2, medição da densidade do comprimido, teste 3, verificação do pH com papel indicador, teste 4, determinação da temperatura de fusão do comprimido, teste 5, titulação com solução aquosa de NaOH, hidróxido de sódio. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número... Então vamos lá, algumas questões importantes que eu já até sublinhei. A primeira é que tem que ter 100 mg de ácido acetil salicílico. Aqui nós temos a molécula de ácido acetil salicílico. É uma molécula orgânica cuja função orgânica dela, aqui nós temos a parte ácido carboxílico, tá? Essa função orgânica aqui é um ácido carboxílico. E essa função orgânica aqui embaixo nós chamamos de éster. O nome ácido acetil salicílico é muito conhecido como aspirina ou AAS, ácido acetil salicílico, tá, gente? Vai ser AAS, que é o ácido acetil salicílico, ok? Bom, segunda coisa que é bastante importante, que o ácido acetil salicílico ele não está sozinho no comprimido, ele tem dois outros compostos que são amido e celulose, mas que independente que tenha esses compostos, que eles são inertes, ou seja, eles não vão reagir. Então vamos estudar cada uma das técnicas. Primeiro, obtenção da massa do comprimido. Será que, se eu obter a massa do comprimido, eu vou conseguir analisar que dentro do comprimido tem 100 mg de ácido acetil salicílico? Não, porque a massa do comprimido, ela não vai te dar o valor só do ácido acetil salicílico, vai te dar o valor também do amido e da celulose. Teste 2, a medição da densidade do comprimido. Pessoal, densidade é igual a massa sobre volume. Novamente, eu vou utilizar a massa do comprimido. E a massa do comprimido, para fazer o teste da densidade, ela vai levar então em consideração a massa também do amido e da celulose. Então, não tem como quantificar o ácido acetil salicílico sozinho por densidade. Teste 3, verificação do pH com papel indicador. Para quem não se lembra o que é papel indicador, aqui eu tenho uma fotinha dele. Papel indicador é esse papelzinho, você dissolve o comprimido aqui em água, né? Fazer uma solução aquosa do comprimido e você mede o pH. Então aqui eu vou saber o pH da solução, mas não a quantidade, porque medição de pH não te dá valor de concentração, te dá apenas se o pH está ácido, básico ou neutro. Nesse caso, acredito que esteja ácido por causa do ácido acetil salicílico, certo? Determinação da temperatura de fusão do comprimido. Também não vai dar certo. Por quê? Quando eu faço o teste de temperatura de fusão de qualquer substância, é para identificar se essa substância está pura ou se ela é uma mistura. Porque quando eu tenho uma substância pura, eu tenho uma característica de um ponto de fusão, que é daquela substância. Quando eu tenho uma mistura de substâncias, esse ponto de fusão, ele não vai ser um ponto único, um ponto específico. Ele vai ter vários patamares, vai ter outro comportamento. Então, temperatura de fusão é para determinar se a substância está pura ou se ela é uma mistura. Por fim, titulação com solução aquosa. Galerinha, titulação
Essa técnica, tem muita gente que tem medo dela, né? Titulação é uma técnica, sim, para analisar concentração de substâncias. Vamos relembrar aqui o que seria uma técnica de titulação. Deixa só eu apagar aqui rapidamente. A técnica de titulação, ela então vai conseguir obter a concentração aqui, vai conseguir obter a concentração da substância desejada, ou seja, no nosso caso, a concentração do ácido acetilsalicílico. Aproveitando que já estamos falando de titulação, vamos rever alguns nomes das vidrarias, que é bastante importante. Então, eu tenho aqui que vai ser a pipeta. Dentro da pipeta eu tenho, por exemplo, 20 ml de solução ácida, ou seja, solução de ácido acetilsalicílico. Esse volume vai ser colocado nesse Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer, ele vai para todo esse aparato aqui, onde nós temos a haste universal, nós temos a garra, aqui nós temos a bureta e aqui o Erlenmeyer. Dentro da bureta, meus amores, vai a solução padrão de NaOH. Observação, quem fiz essa solução de NaOH, ou seja, eu sei o volume, eu sei a concentração. Então, eu tenho um volume estipulado aqui, que é o volume da bureta, e eu tenho também a concentração da solução de NaOH. Então, vamos supor que eu faça uma solução de 1 mol de NaOH e encha essa bureta. Coloco aqui embaixo, então, a solução, né, de ácido acetilsalicílico e adiciono um indicador ácido-base. Nesse caso, vou colocar o indicador fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é uma substância incolor em meio ácido, então aqui tem fenolftaleína e está incolor, e quando esse meio fica básico, essa substância fica cor de rosa. Então vamos lá, assim eu começo a abrir essa torneirinha, vai começar a cair solução de hidróxido de sódio, e o que acontece, pessoal? Para quem ainda não entendeu, o hidróxido de sódio, ele é uma base forte, e o ácido acetilsalicílico é um ácido. Solução de base misturando-se em solução de ácido, eu vou ter uma reação muito famosa, que é a reação de ácido-base, que vai me gerar um sal e uma água. Quando eu tenho essa solução de hidróxido de sódio caindo aqui nessa solução de ácido acetilsalicílico, vai ocorrer a reação até acabar todo o ácido acetilsalicílico aqui dentro, que vai gerar para mim um sal e uma água. Assim que essa solução de ácido termina, ou seja, deixa de existir ácido acetilsalicílico, uma única gota é capaz de fazer com que essa solução fique básica. E aí a fenolftaleína vai ficar cor-de-rosa, indicando que a solução está neutralizada. Vamos ver isso, questão de reação mesmo. Então, eu tenho a molécula de ácido acetilsalicílico, eu tenho essa parte aqui que é ácida, essa parte vai reagir com o hidróxido de sódio, vai virar esse sal, nós temos um sal então, salicilato de sódio, tá aqui o sódio, e vai virar uma água. Essa reação aqui, eu consigo obter a concentração da solução de ácido acetilsalicílico. Conforme ele pôde ver, né, tá só 40% desse valor esperado. Então, pessoal, dentre as técnicas aqui colocadas pelo exercício, a única que eu consigo obter a concentração do ácido acetilsalicílico é a técnica de titulação. Resposta certa da prova amarela, letra E, número 5. Obrigada pela atenção e nos vemos numa próxima resolução de questão aqui no Projeto à Prova. Abraços!